e o versículo 1. Isaías 59 e o versículo 1. E em seguida, potencializar a coisa. E em seguida, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, e a primeira parte do versículo de número 9. Isaías 59 e o versículo 1 nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ezequiel, capítulo de número 2, a primeira parte, do versículo de número 9, que nos diz assim: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. Amém. Glória a Deus. Na primeira leitura a qual nós fizemos, Isaías, escritor desse livro, ele relata dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que ele não possa ouvir. Todos nós compreendemos que se a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. Ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar. Nós compreendemos que a mão do Senhor está estendida para salvar. Quando nós estudamos a palavra do Senhor Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, nós encontramos aqui uma passagem bastante conhecida de todos os estudiosos da palavra de Deus, quando os discípulos de Jesus, atendendo a uma ordem de Jesus, a Bíblia diz que eles entraram no barco e passaram para a outra banda do mar. Entraram no barco e diz o texto sagrado que Jesus ficou só em terra. E ali Jesus despediu a multidão. E os discípulos atendendo a ordem do Senhor Jesus, eles foram para a outra banda do mar. Mas quando estavam naquela travessia, a Bíblia diz que o vento se fez contrário. E eles tentaram ali, mas em vão, não estavam conseguindo vencer aquela tempestade. Mas o texto sagrado diz que de repente eles veem alguém caminhando por sobre o mar, caminhando por sobre a tempestade. E Marcos diz que eles ficaram tanto quanto assustados. E Jesus disse: não temas, sou eu. E eles reconhecem que é Jesus. E um dos discípulos, Pedro, diz para o mestre: Senhor, se és tu mesmo, me faça ir contigo por sobre as águas. Aleluia! E o Senhor Jesus então diz para Pedro: venha, Pedro. E todos nós conhecemos esse texto, quando Pedro ele desce do barco e começa a caminhar por sobre as águas. A Bíblia Sagrada diz que Pedro começa a sentir o vento forte e começa a afundar. Pedro começa então a submergir. E o texto diz que Pedro agora olha para o Senhor Jesus e clama por socorro. No versículo de número 30, diz que Pedro clama: Senhor, salva-me. O ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir. Aleluia!
era Pedro. E todos nós sabemos que Pedro tinha uma profissão. Pedro era pescador. Irmão, eu digo aí onde o senhor está me ouvindo, todo pescador normalmente é um exímio nadador. Não é verdade? Todo pescador normalmente é um exímio nadador. E Pedro, amados, não fugiu à regra. Quando nós temos a palavra do Senhor Deus, no Evangelho de João, no capítulo de número 21, quando eles estão pescando e o Senhor Jesus se faz à praia, e Jesus pergunta: tens alguma coisa para comer? Eles dizem não, que o Senhor Jesus manda lançar ali a rede para o outro lado. A Bíblia diz que Pedro ouviu, reconheceu que era a voz de Jesus, e a Bíblia diz que Pedro se lançou no mar. Pedro se lançou no mar. Os discípulos foram no mar, mas Pedro foi a nado. Então Pedro era um exímio nadador, mas naquele momento o texto sagrado diz que Pedro começou a afundar. Aleluia! Eu não sei se Pedro estava ali afundando, porque quem sabe ele estava confiando que ele era um pescador, ele conhecia muito o mar. Quem sabe ele estava confiando que ele era um exímio nadador, ou quem sabe Pedro estava confiando na sua experiência, se julgando autossuficiente. Mas o texto diz que a autossuficiência de Pedro não foi ali suficiente para que ele pudesse estar sobre o mar, mas Pedro começou a afundar e teve que clamar pelo socorro do Senhor Jesus. Glória a Deus! Quem sabe nesta noite tem alguém conosco aqui que a sua vida, quem sabe, está tal qual Pedro, você está afundando cada vez mais, porque quem sabe você tem confiado na sua profissão, confiado nos seus talentos, confiado no seu recurso, confiado na sua autossuficiência, mas o vento lhe é contrário e você está vendo que está afundando. Mas eu já disse aqui nesta noite, o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Clame a Ele nesta noite e o Senhor te ouvirá. O texto sagrado diz que quando Pedro clama: Senhor, salva-me, o Senhor Jesus estendeu a mão para Pedro. O texto diz, Marcos diz que ele segurou a mão de Pedro, estendeu a mão para Pedro, segurou a mão de Pedro e trouxe Pedro a salvo até o barco. E quando Pedro estava no barco, o Senhor Jesus, ele acalmou o vento, acalmou a tempestade. Nesta noite tem uma mão estendida. Aleluia! Tem uma mão estendida para ti. Ezequiel diz que então vi, e eis que uma mão estava estendida para mim. Tem uma mão estendida, é a mão do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe o vento está soprando contrário na tua vida. Quem sabe o vento está soprando contrário no teu casamento. Quem sabe o vento está soprando contrário no seio da tua família. Quem sabe o vento está soprando contrário nos teus negócios. Quem sabe o vento está soprando contrário na tua vida estudantil. Eu não sei o que é que está indo na tua vida que não está bem, mas esta noite tem uma mão estendida para você. Do Senhor Jesus Cristo, tal qual a mão do Senhor Jesus estendeu-se para Pedro, a mão furada que foi pregada lá na cruz do Calvário, a mão do Senhor Jesus se estende para você nesta noite. Eis que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, mas a sua mão está estendida nesta noite para te socorrer. A sua mão está estendida nesta noite para atender a tua necessidade. A mão do Senhor está estendida nesta noite para trazer novamente alegria. A mão do Senhor está estendida nesta noite para trazer paz à tua vida. A mão do Senhor está estendida para lhe trazer saúde. A mão do Senhor está estendida para trazer vitória para o teu lar. A mão do Senhor está estendida para trazer vitória na tua família. A mão do Senhor está estendida para trazer vitória ao teu matrimônio. A mão do Senhor está estendida para te salvar, para perdoar os teus pecados, para restaurar a tua comunhão com
ouvido está gravado para que não possa ouvir. Aleluia. Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece a tua necessidade. Ele sabe aquilo que te trouxe aqui nesta noite. A palavra do Senhor Deus já foi ministrada através dos louvores. A palavra do Senhor Deus já foi ministrada através da participação do nosso departamento infantil. Deus já estava falando comigo. Deus já estava falando com você, porque Ele sabe aquilo que eu e que você necessita. Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos. O texto sagrado nos diz, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, o texto sagrado diz que prenderam ao Senhor Jesus Cristo. E Lucas, no capítulo de número 23, e no versículo de número 33, Lucas diz que quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram ao Senhor Jesus. E o texto diz, Lucas diz que crucificaram o Senhor Jesus entre dois malfeitores. Lucas diz, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Um malfeitor à direita, um outro malfeitor à esquerda. E ali estavam os três crucificados. E a crucificação era um ato que levava à morte. Mas aqueles que eram crucificados, eles eram presos ao madeiro. Eles eram presos à cruz do Calvário. E eles eram presos ao madeiro através de pregos. E para pregar ao madeiro, pregavam através das mãos e através dos pés. Estavam ali aqueles três homens crucificados, pregados a uma cruz, cada um pregado à sua cruz. E Jesus também foi ali pregado ao madeiro. Jesus foi pregado à cruz do Calvário. E para ser pregado à cruz, a mão não podia estar fechada, a mão tinha que estar estendida. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando Jesus ressuscitou e que foi visitar os seus discípulos lá no Evangelho de João, o texto sagrado diz que Tomé não estava presente e os discípulos disseram: olha, Jesus ressuscitou, Jesus esteve conosco. E Tomé disse: eu só creio se eu vir as suas mãos. Porque a mão de Jesus havia sido pregada, havia sido furada, pregada ao madeiro. Portanto, ali no madeiro, a mão do Senhor Jesus não estava encolhida. Ali no madeiro, a mão do Senhor Jesus estava estendida. E Jesus foi pregado ao madeiro. As suas duas mãos estavam estendidas. Lucas diz que à direita de Jesus estava um malfeitor, e à esquerda do Senhor Jesus estava um outro malfeitor. Mas porque Jesus estava pregado à cruz, as suas mãos estavam estendidas. Estendidas para o malfeitor da direita, estendida também para o malfeitor que estava à sua esquerda. Mãos estendidas do Calvário. Eram as mãos que fizeram muitos milagres. Foram as mãos que curaram. Foram as mãos que multiplicaram pães. Foram as mãos que abençoaram. Foram as mãos que perdoaram os pecados. Agora aquelas mãos estavam estendidas, pregadas à cruz do Calvário. Mas o texto que eu lhe diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas a mão do Senhor está estendida para salvar. E Lucas relata que
que Jesus estava ali crucificado, com as suas duas mãos presas, com um malfeitor à sua direita, o outro malfeitor à sua esquerda. Lucas diz que muitos blasfemavam o Senhor Jesus, inclusive os soldados que ali estavam, blasfemavam e zombavam do Senhor Jesus. Mas Lucas diz que um dos malfeitores, eu não sei se o malfeitor da direita ou se o malfeitor da esquerda, Lucas diz que um dos malfeitores começou a blasfemar o Senhor Jesus, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. A mão estava estendida para ele, mas ele ali, na mesma condição que estava o Senhor Jesus e o outro malfeitor, ele ali murmurava, ele ali estava zombando do Senhor Jesus Cristo. Mas Lucas diz que o outro malfeitor, olhando para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. As mãos do Senhor Jesus estavam estendidas para os dois. Um blasfemou, um murmurou, o outro creu que ele era o Cristo. Aleluia. Creu que ele era o Filho de Deus, creu que ele era o Messias enviado, ele creu que Jesus era o único que poderia salvar. E aí ele diz: olha, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele que aceitou aquela mão estendida, o Senhor Jesus disse: a ti te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas a mão do Senhor está estendida para salvar. Na cruz do Calvário estavam ali dois homens que estavam na mesma condição de Jesus, estavam pregados numa cruz. Os dois homens que estavam aos lados de Jesus eram malfeitores, estavam ali porque mereciam aquela condição, mereciam aquela condenação. Mas Jesus, que estava na cruz do meio, que estava com as suas mãos estendidas para ambos os malfeitores, ele estava ali inocentemente. Jesus estava ali por causa dos meus pecados. Jesus estava ali por causa dos teus pecados. Ali estava se cumprindo o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Jesus, como um cordeiro imaculado, Jesus estava ali. Ele disse que ele não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo, ele foi ali, se deixou crucificar por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, por causa dos pecados do malfeitor que estava à sua direita, por causa dos pecados do malfeitor que estava à sua esquerda. Um dos malfeitores rejeitaram a mão estendida de Jesus, mas o outro malfeitor, ele recebeu a salvação, porque recebeu a mão estendida do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então, como os seus ouvidos estão gravados, para que ele não possa ouvir. Esta noite é noite de salvação. Esta noite, Ezequiel diz: então vi uma mão estendida para mim. Eu não sei se o irmão, se a irmã já conseguiu ver esta mão estendida esta noite para ti. Nós que já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós já conhecemos essa mão. É aquela mão furada, é aquela mão que foi pregada na cruz do Calvário, mas é a poderosa mão do Senhor Jesus, que perdoou os meus pecados, que perdoou os teus pecados. É a mão poderosa do Senhor Jesus que resgatou a minha vida, que resgatou a tua vida. Mas quem sabe entre nós tem um amigo, uma senhora, um jovem que ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus.
Quem sabe você já ouviu falar de Jesus Cristo, já ouviu até falar que ele foi crucificado numa cruz, mas talvez não sabia que lá na cruz do Calvário a sua mão estava estendida. Meu amigo, minha senhora, meu jovem, aquela mão que foi pregada na cruz do Calvário, que estava estendida há quase 2000 anos atrás, ela continua estendida esta noite para alcançar a tua vida também. Ela não se fechou, aquela mão continua estendida, e esta noite ela está estendida aqui neste lugar. Esta noite essa mão se estende para você também. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tempestade da tua vida. Quem sabe você está dizendo: olha, pregador, a minha vida está indo de mal a pior, eu estou afundando, olha, eu não tenho sequer prazer mais de viver. Mas esta noite, meu amigo, minha senhora, meu jovem, esta mão se estende para você também. É aquela mão furada, é a mão do Senhor Jesus, é a mão poderosa, é a mão milagrosa, é a única mão que muda a história do homem, é a mão do Senhor Jesus Cristo. Esta noite essa mão se estende para você. Esta noite esta mão também quer mudar a sua história. Este que aqui estão, os crentes que aqui estão, todos aqueles que aceitaram ser resgatado pelas mãos do Senhor Jesus, todos nós tivemos a história de nossa vida mudada. E a mesma coisa Ele quer fazer contigo nesta noite. Pedro estava afundando, Pedro era pescador, Pedro sabia nadar, mas ele estava afundando. Os seus recursos próprios não foram suficientes para salvá-lo, mas ali estava Jesus. Ele disse: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. E prontamente ele viu a mão estendida do Senhor Jesus para o socorrer. Marcos diz que Jesus o levou em segurança, colocou no barco e acalmou a tempestade. É isso que Jesus quer fazer na tua vida nesta noite. Ele estende a mão para te dizer: olha, eu estou aqui para te socorrer, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te levar em segurança. E Jesus está dizendo: olha, e depois eu quero acalmar a tempestade da tua vida, eu quero trazer bonança para a tua vida, eu quero trazer paz para o teu lar, eu quero trazer paz para a tua família, eu quero trazer prosperidade para a tua vida, eu quero curar as tuas enfermidades, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Em breve, muito breve, Jesus vem para nos buscar, para estarmos com Ele eternamente na sua glória. Ezequiel diz: então vi uma mão estendida para mim. Meu amigo, minha senhora, meu jovem, tem uma mão estendida para você esta noite. Eu quero convidar a todos para nos colocarmos em pé. Nós estamos nos encaminhando para o término de nossa reunião. E antes de nós fazermos a oração final, eu quero fazer um convite. E esse convite eu faço em nome do Senhor Jesus, aquele que foi pregado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, eu quero te convidar, você, meu amigo, você, minha senhora, para deixar o seu lugar e vir até aqui à frente, para aceitar a mão que está estendida para mudar a história da tua vida. Onde está um amigo, uma senhora, que quer ser recebido pela mão do Senhor Jesus? Levante uma das suas mãos como sinal, para que nós possamos identificá-lo em meio a esta multidão. Onde está um senhor, uma senhora, um moço, uma moça, que ainda não é evangélico, que ainda não entregou a sua vida na mão do Senhor Jesus, mas esta noite eu te convido a esta noite entregar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Aonde está alguém para Cristo esta noite? Aonde está um amigo, uma senhora, um jovem? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor está estendida para te salvar. Ele quer mudar a história da tua vida também. Só Ele é que tem condição de mudar a história da tua vida. Não estou lhe oferecendo uma nova religião. Religião não muda a história da vida de ninguém. Quem muda a história de vida é o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você deseja a vida eterna na presença de Deus, só existe um caminho. O caminho é Jesus. Onde está uma vida para o Senhor Jesus Cristo?
Será que temos uma vida para Jesus esta noite? É uma oportunidade rara, meu amigo. Pedro estava afundando. O vento era contrário. Se fazia uma grande tempestade. Mas a mão poderosa de Jesus o socorreu. A mão poderosa de Jesus o salvou. Onde está você? Jesus, ele não teve vergonha de subir a cruz do Calvário por minha causa e por tua causa. Nós somos uma família, e esta família quer orar pela tua vida. Nós queremos orar por você, para que o Senhor Jesus também transforme o teu lar. Será que temos alguém para o Senhor Jesus esta noite? Não perca a oportunidade. Pedro, quando ele viu a mão estendida, ele segurou na mão do Senhor Jesus. Jesus segurou a mão de Pedro e o levou em segurança. Será que temos alguém para o Senhor Jesus esta noite? Veja ao seu lado o irmão, veja ao seu lado o irmão. Se tem um amigo, uma senhora, um jovem que precisa da sua ajuda para esta noite ter também a história mudada, ajude essa vida que está ao seu lado a dar um passo para o Senhor Jesus. Onde está uma pessoa para Jesus? Jesus te ama como você é, mas se você continuar nessa condição, você não poderá chegar à presença de Deus. Para que você possa chegar à presença de Deus, você precisa, esta noite, ser recebido pelas mãos do Senhor Jesus, as mãos salvadoras de Jesus. Será que temos alguém para o Senhor Jesus? Enquanto o Espírito de Deus ele vai falando aos corações. Quem sabe entre nós está um irmão, uma irmã que esta noite veio aqui sentindo o vento forte na sua vida, sentindo que a sua vida espiritual está tal qual a Pedro estava, você está submergindo, mas essa noite Jesus estende a mão para você também. Esta noite o Senhor Jesus, Ele quer te levar para um lugar seguro, aonde Jesus quer te alcançar também. Quem sabe o irmão ou a irmã que precisa de uma renovação espiritual. Jesus Cristo, Ele está com a mão estendida para você também. Os jovens cantaram dizendo, olha, tem uma mão estendida, a mão do Senhor Jesus. Será que temos alguém para o Senhor Jesus esta noite? É tempo de salvação. Quando a mão do Senhor continua estendida para salvar. Haverá um dia em que uma trombeta vai soar lá no céu. E quando a trombeta soar lá na glória, a igreja vai desaparecer da terra. Todos aqueles que fizeram aliança com Deus através de Jesus Cristo irão estar eternamente na presença de Deus. Será que tem alguém para Jesus? Meu amigo.